A ditadura seria uma boa forma de governo, pois um país desestruturado e com economia, socialmente e militarmente desestruturado precisa de algum tipo de ordem urgente e extrema no momento. A ditadura, então, como dito, é vista como um plano de urgência e de necessidade para países que estão em crise. Então, Então quer dizer que os países sendo em crise, eles não tiveram um bom comando, um bom gerenciamento, e não é visto uma melhora só no começo, mas no final tende a se perder o crescimento que teve com a ditadura. Para o pensamento liberal, a harmonia, a função do Estado é alcançar a harmonia entre os grupos rivais, preservando o interesse do bem comum. E, de acordo com isso, o bem político, o poder, ele deveria fazer a harmonia entre as pessoas, e ele não fazia isso. Ele simplesmente privava as pessoas e fazia com que elas ficassem revoltadas. Então ele causava mais rivalidade entre elas. Em relação à economia, os militares trouxeram conquistas inegáveis. Na época de 67 e 73, o país atingiu um alto nível de desenvolvimento econômico. E houve um aumento das exportações e a diminuição da taxa de desemprego. Então, acho que isso é uma coisa que o Brasil... Eu acredito que isso é uma coisa que o Brasil está precisando. Em 1970 a gente teve o milagre econômico, que foi o período de maior crescimento econômico do Brasil no século XX. Lembrando que as forças militares e civis do Estado, elas são necessárias para justamente estarem à disponibilidade do Estado. E em algum momento, quando isso é necessário, os militares são as pessoas que estão em uma posição adequada para intervir em determinadas situações. E naquela época a gente podia andar mais livremente pelas ruas, e as escolas estaduais tinham um estudo bem melhor do que agora. E nenhum ex-presidente naquela época ficou milionário depois. E também a ditadura não causa desarmonia entre as pessoas. O que as pessoas desejam é um país bem estruturado, organizado, com serviços públicos que funcionem, um governo que seja responsável e um governo que faça suas obras e suas devidas obrigações. Isso que as pessoas querem. E foi isso que o governo militar trouxe no Brasil nessa época. Também na ditadura houve um grande aumento na economia, mas a classe baixa e a classe média não aumentou. Isso quer dizer que todo o dinheiro que foi ganho na ditadura militar ficou com os militares e com a classe alta. Então, mesmo com a economia melhorando, a variação entre não se aproximou a classe média e a classe alta. E também, a Emily disse que havia maior liberdade, mas havia toque de recolher. Isso é uma liberdade? E a partir do momento em que, quando você começa a lutar, a criticar esse regime, você é oprimido, isso não é liberdade. Dizem que foi citado que no regime militar se cumpre com os deveres, que se cumpre as obras, mas não se sabe por que meio se cumpre. Porque a partir do momento que eu começo a investigar o que tem por trás de todas essas obras, eu sou oprimida. A pessoa não tem essa liberdade e essa transparência de saber a que meios que se foi chegado àquela conclusão de obra. Posso falar? Um indivíduo do seu grupo disse que o que causa desarmonia na ditadura é as pessoas que vão contra ela. A ditadura, segundo Platão e Aristóteles, o regime político que nós seguimos hoje é a democracia, que, segundo um site muito confiável, diz que é o governo em que o povo exerce a soberania.
em que ele respeita as leis, em que o povo participa, em que o povo tem o direito de expressar se está certo ou se está errado, em que o povo tem a liberdade de andar nas ruas, de fazer apologias a coisas que não ferem os direitos humanos. E o que é o contrário da democracia? A demagogia. É o desrespeito às leis, é o desrespeito aos direitos, que inclusive foram quebrados, foram esquecidos, simplesmente ignorados por todos os governos e presidentes que... Como se fala? Que vieram ao poder durante a ditadura. Pois todos nós sabemos os casos de torturas, todos nós sabemos quantas pessoas perderam a vida, Foram exilados por aí fora. foram exilados, tiveram que deixar o país em que moravam. E isso feriu os direitos humanos. A ONU condena isso também. Para Aristóteles, é livre aquele que tem em si mesmo o princípio para agir ou não agir. Isto é, aquele que é causa interna de sua ação ou da decisão de não agir. Mas quando o indivíduo tem o poder de agir ou não agir, sendo que o governo controla a grande massa de comunicação, isso é, as pessoas só sabem o que o governo quer. E, falando na questão que a Juliana falou, enquanto poucas pessoas foram mortas e algumas foram torturadas, teria sido bem pior sem o regime militar. A matança em nome do socialismo teria sido em milhões. E o Brasil hoje teria, se tivesse deixado de ser uma colônia da URSS, seria hoje uma Cuba continental. Vamos lá. Você falou dos exilados, né? Em 1979 teve um processo de abertura política com a volta de todos os exilados. E a lei da anistia, que foi em 1979, foram um pacotão de leis do final da ditadura militar, dos 5 anos finais. Essas leis tiraram todos os crimes das pessoas que fizeram crime na ditadura e voltaram com todos os exilados. Então, os exilados não era um problema, porque todos eles voltaram. Voltando para acabou de tudo. A ditadura acabou em 1985. Mas Vale lembrar que em todos os tipos de regime, de governo, até no nosso próprio regime político e a atual situação do Brasil, todos os tipos de governo cometem erros e não que esses erros possam ser igualados e não que eles estejam só em um tipo de parâmetro a serem comparados, mas democracias, monarquias, ditaduras, todos eles são tipos de governo que têm as suas particularidades e devem ser analisados segundo essas particularidades e segundo a situação que o determinado país está inserido. E a ditadura militar não precisa vir necessariamente com uma tortura. A ditadura militar, ela veio com o objetivo de controlar um país que estava sem rédeas, sem controle. A criminalidade era baixa porque as pessoas tinham medo. Medo não quer dizer quando você tem medo, você não está seguro. Quando você tem medo de sair na rua, porque você pode ser confundido com alguém e ser preso, não é isso. Quais eram as provas que eles tinham quando prendiam uma pessoa? E a outra coisa, quando você fala que só os policiais também eram vítimas por vingança, e quais são as provas que você tem de que também não eram feitas com as pessoas civis, que muitas vezes poderiam ser confundidas? O que leva você a acreditar que foram só 400 pessoas? Que a mídia, que era o governo que controlava, não manipulou tudo isso? Que a mídia não manipulou as mortes, a tortura e fez parecer com que eram apenas vândalos, que eram pessoas que estavam tentando ir contra e ficaram sendo marginalizados por simplesmente tentar
entender esse movimento de ditadura? Eu queria dizer que foram 457 mortos, e esse dado é de 3 anos atrás, e foram 1.800 vítimas, porque esse dado foi omitido, e é só isso. O que eu gostaria de falar também é que vocês usaram nazismo e socialismo como se não fosse formas de ditadura. O que é uma forma de ditadura, sim, porque você é oprimido e... enfim. Alguma coisa que eu ia falar é que a ditadura militar foi apoiada por um governo democrático, os Estados Unidos. Como é que um governo democrático pode de alguma forma apoiar ditaduras, de acordo com a opinião de vocês? O governo democrático é tão livre que ele apoiou algo que vocês dizem ser muito... que infringe muitos dos direitos dos seres humanos. Se a própria lugar onde os direitos são respeitados apoia o lugar onde os respeitos não sejam respeitados, de acordo com a opinião de vocês. Um pequeno aprofundamento que eu achei em um site super interessante, que na época da ditadura havia corrupção, mas não tem nenhum ex-presidente naquela época que tenha ficado milionário. Quando voltou à democracia, após 1985, você tem o Sarney, o Fernando Henrique Cardoso e o Lula, que são todos milionários. E ao que consta, a política não enriquece ninguém. E a hipocrisia que corre hoje é muito grande. Então, eu queria falar sobre duas coisas. Uma, como é que você falou que os fins justificam os meios? Falando que poderíamos passar por cima dos direitos humanos. Como que para ter uma sociedade justa ou ser aceitável, vivenciável, não sei, como que pra gente chegar a essa sociedade que nós estamos idealizando, nós vamos ter que passar por cima dos direitos humanos? Como? E outro, ao final da ditadura militar, a inflação subiu, ficou acima de 51%. Os fins justificam os meios. Você não tem direito de falar, não. E a dívida externa do Brasil foi imensa. E se hoje nós podemos falar que, finalizando isso, se hoje nós podemos falar que o governo democrático é corrupto, é porque nós temos liberdade. Porque se fosse na ditadura e eu falasse que Sarney é rico e eu qualquer outra coisa, eles poderiam chegar livremente na minha casa, bater na minha porta e me prender.